8 horas e 51 minutos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Folha no Ar que é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e o apoio de Radimed. Nós estamos às 8 horas e 52 agora, com 25 graus neste momento aqui no centro de Campos. O Folha no Ar segue nessa série de entrevistas com os candidatos. Agora a Prefeitura de Campos, semana passada e essa semana, ouvimos os candidatos à Prefeitura de São João da Barra e hoje startamos aqui, começamos essa série de entrevistas com os candidatos que pretendem chegar à cadeira do Executivo no município, um dos mais importantes do estado e do país, que é Campos dos Goitacazes. Para fechar esse programa de hoje, essa primeira entrevista dessa série, nós estamos recebendo o Alexandre Buchaú de Azevedo, doutor Buchaú, como registrado no TSE, como vai aparecer lá na hora da urna também, né? Na urna eletrônica, vai aparecer doutor Buchaú, com o Partido Novo, com o número 30. Eu peço ao Edmundo para abrir esse bloco agora, mas Edmundo, só para confirmar aqui, a série de entrevistas com os candidatos é um oferecimento de Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Instituto Pulha, clínica de fertilidade e saúde masculina, cuidando da saúde do homem, e Talimac, experiência e qualidade em tudo que faz. Edmundo Siqueira, por favor. Candidato, a gente estava falando agora no último bloco sobre patrimônio e a questão do centro histórico, embora alguns achem que não, mas permeia essa questão do patrimonial, né? Deveria ser um centro realmente histórico, mas que isso descaracterizou-se por muitos motivos. Trianon, o antigo Trianon era um centro e não existe mais. O Hotel Flávio, a própria Santa Casa Misericórdia, que tinha um prédio histórico, fantástico, e foi destruído. O antigo Banco Brasil, que era muito bonito também, estilo, não sei se o nome do estilo arquitetônico, enfim, mas muito belo, a SIC e tal, tudo. Os prédios Correios era muito mais simbólico e tal. A própria Praça São Salvador, né, era para muitas pessoas muito mais aprazível do que é hoje na questão do mármore. E, enfim, existem questões que descaracterizaram o centro, aliado com a questão de comércio digital, tirou muito do comércio do centro, aliado também com outras praças comerciais como a Pilinca. Então, assim, é um conjunto de fatores que deixaram o centro na situação que está hoje, muitas lojas fechadas, muito abandono, né, por diversos fatores. A questão de centro histórico talvez deveria ser olhado no que restou, né, de trazer elementos ali que não só de comércio de varejista, mas também comércio de alimentação e tudo isso. Existe uma proposta atual de colocar moradias no centro, assim como outros centros históricos, como o Rio, por exemplo, também tem essa questão de levar algumas moradias, prédios de escritórios e tal. Também a proposta atual de colocar secretarias ali no centro, nos prédios ali, inclusive no Hotel Amazonas, Hotel Gaspar, né? Ocupar aqueles prédios históricos. São propostas que foram colocadas. Além delas, tem a proposta do mercado municipal de revitalização, tirar aquela feira e colocar na Praça da República. Muitos criticam pela questão de arborização, mas traria um corredor ali tanto comercial quanto uma nova área a ser explorada, que seria aquela área de frente para o prédio histórico, levando o boulevard ali de restaurantes e tal. Enfim, trazer um centro mais atrativos para as pessoas. Além disso tudo, a questão de fiação, né, do centro, que é um problema também que se arrasta. Além de tirar a fachada dos prédios, enfeia, claro, a questão estética, mas também causa outros diversos problemas no centro histórico. E eu queria ouvir de você a sua proposta para todo esse cenário. Primeiro, se você concorda ou não com essas ideias de levar a moradia, de ocupar com secretarias, e qual é a sua proposta para revitalizar o centro. Bom, uma das propostas do Novo, e aí não é só Campos, em todas as esferas do Novo, é o adensamento de cidades como uma forma de melhorar a urbanidade, reduzir a necessidade de transporte e reduzir a necessidade de investimento público em equipamentos em regiões que não tem nada.
Então, ao invés de se criar guetos, onde a população acaba sendo direcionada na habitação popular, você traria essas habitações para uma região mais central, onde já existem equipamentos públicos, reduzindo a necessidade de investimento e, ao mesmo tempo, aproximando essas pessoas da realidade da cidade, do urbanismo, da convivência, que é a ideia da cidade, essa convivência que gera oportunidades. Então, nós temos sim essa ideia de trazer moradias para o centro, de tentar encontrar meios para que isso seja viável economicamente, né? Porque senão as empresas não vão querer investir em moradias, em novas moradias no centro, em prédios no centro. Precisa cuidar da parte básica, que é limpeza e segurança, o urbanismo do centro. E preciso entender que tem que ter um projeto para o todo. As intervenções da prefeitura no centro de Campos, parece o cara que começa a construir uma casa sem ter arquiteto. Cada hora ele faz um puxadinho. Então você tinha o mercado, o prédio histórico do mercado. Ah, vamos fazer uma feira. Faz aonde? Faz na frente do mercado, tem um lugar vazio ali. Fez um puxadinho na frente do mercado. Ah, vamos fazer um camelódromo para tirar as barraquinhas que estão espalhadas pelo centro. Faz aonde? Ó, tem outro espaço aqui, ó, entre o mercado e o Barão do Amazonas. Vamos fazer aqui. E vão se fazendo puxadinhos. E esses puxadinhos enfeiam a cidade, constroem uma arquitetura urbana, um projeto urbanístico que não funciona e que gera desperdício e que não se pensa na manutenção dele a longo prazo. O município gastou uma fortuna com os arcos da Beira-Valão, não revitalizou o mercado. Os arcos da Beira-Valão estão lá caindo os pedaços, está tudo degradado, porque não se pensou a manutenção disso a longo prazo. O valão está degradado. O valão está degradado. Então, assim, precisa de um projeto urbanístico para o todo. E esse todo inclui o centro. Aí você tem um projeto de retrofit 4.0, que não é um projeto ruim. O projeto é bom. Mas ele precisa ser viabilizado, precisa realmente acontecer. Entender por que ele não está acontecendo, começar a fazer com que ele aconteça. E começa pelo básico. A situação dos moradores de ruas, pessoas em situação de rua, segurança do centro, e a limpeza, cuidado de zeladoria do centro precisa acontecer. Para que daí as outras coisas venham acontecendo. E aí dá para ter a iniciativa privada participando disso. O ideal é que tenha a iniciativa privada participando de forma muito intensa disso. O canal Campos Macaé, né, ele é um dos elementos históricos que deveria integrar toda essa área central. Uma das intervenções desastradas no canal Campos Macaé foi o Parque Alberto Sampaio. Aliás, com um anfiteatro ali, com uma estrutura já montada, que poderia ser utilizada com muitas questões. A coisa ali eu filmei um pedaço também, lá mandei para Edmundo lá. Aproveitar e falar da questão das obras que foram iniciadas lá na reforma do centro no passado e que estão lá aqueles tubos enterrados com as pontas para fora, sem terminar a obra, os totens já destruídos e os fios cobrindo as fachadas dos prédios todos do centro. E ficou, a gente já pagou por isso e isso não aconteceu. Sim. Ontem recebemos aqui o economista, professor da UENF, o nosso querido Chagas. Conversou com a gente aqui, o professor, a gente conversou a boa parte da manhã, a gente estava trocando ideias aqui sobre a vocação de Campos. O Campos tem vocação agrícola, a gente meio que tenta negar isso em alguns momentos, querendo e devemos fazer, né, uma diversificação não só da agricultura, mas da arrecadação, acredito que seja assim, mas sobretudo da nossa vocação para a produção de cana-de-açúcar. Ele revelou aqui, através dos números de análise econômica regional de 2011 a 2022, o Estado teve um encolhimento na sua área de produção, na área plantada, em torno de 41%. Também a mesma média aqui da região. Houve um encolhimento na área plantada de 41%. Em 2022, para você ter uma ideia, Campos ficou em 8º lugar na produção de área colhida, no faturamento de grana, dinheiro mesmo com a área colhida. Em primeiro ficou aqui na região São João da Barra, isso na região norte do estado. Fluminense. São João da Barra ficou em primeiro com R$44 mil por hectare de terra, faturado por hectare de terra. São Francisco, R$11 mil por hectare de terra. São Fidélis, R$25 mil arrecadado por hectare de terra. Campos,
lá embaixo com R$ 7.183 por hectare de terra. A pergunta é, o que fazer, por exemplo, com mais uma usina que precisa ser reaberta, está quase que pronta, praticamente pronta, como garantiu para a gente aqui o Dr. Dr. Geraldo Rain Coutinho, numa entrevista recente, sobre a usina Paraíso, que falta matéria-prima, falta cana para poder abrir. O que fazer para a gente tocar essa vocação nossa, que é agrícola, voltar a ser pujante, não talvez na década de 50, 70, como a cana, mas voltar a ter força e figurar melhor nesses números aqui? Nogueira, Campos precisa fazer as pazes consigo mesmo. A gente tem um problema sério que Campos não se aceita como é, não aceita as origens que tem, e tem uma ânsia de modernidade que parece aquele cara que ganhou um dinheiro e quer se vestir bem, mas não sabe como é que faz e fica brega. Isso reflete no resultado do centro e reflete nessa questão das vocações. A maldição da abundância. A maldição da abundância. Foram lá no centro, destruíram a Praça São Salvador e fizeram um calçadão de granito no governo Arnaldo. Cortaram as árvores todas? Cortaram as árvores todas e fizeram aquele desastre. Como disse o Adriano Moura, um monte de túmulos ali. Os bancos, eu gosto de túmulos de mármore. Fizeram um desastre na Praça São Salvador. Fizeram uma pista de skate grande, né? E por quê? Porque olham para Campos e não se aceitam, e olham para o vizinho e acham que é sempre melhor. E o vizinho distante. Porque foram copiar praças de um clima muito diferente do nosso, que são praças europeias. Na Rússia? Mais ou menos aí. Praça Vermelha assim? Foram procurar praças num lugar que não tem nada a ver com a nossa situação, com a nossa realidade, porque Campos não se aceita e não fez as pazes com o passado. Nesse nosso passado está a agricultura e as usinas de cana-de-açúcar. O campista olha para frente, olha longe para frente e esquece de onde está. As usinas de cana-de-açúcar são importantes, a gente não tem mão de obra também, é outro problema, que tem que importar mão de obra, mas não tem matéria-prima. Para Sapucaia, para a usina Paraíso e para Canabrava. Não tem matéria-prima suficiente, as usinas morrem em tempo parcial. O nosso campo se voltou para uma pecuária extensiva, de baixa tecnologia e de baixa produtividade. O meu avô chegou a colher 500 sacas de arroz em Santa Maria. Hoje Santa Maria só tem pastoreio extensivo, que tem baixo rendimento. Por isso esse rendimento por hectare baixo. Porque é boi criado a pasto e de forma extensiva, com baixa qualidade genética, com baixa qualidade de pastagem. O rendimento é pequeno. Mas por que as pessoas estão se permitindo ter rendimentos menores? Porque Campos tem uma riqueza enorme vinda do petróleo, da abundância do petróleo, que fez com que todo mundo se voltasse para a prefeitura. As pessoas querem trabalhar na prefeitura, as pessoas querem negociar com a prefeitura, e as pessoas acham que a prefeitura tem que sustentar todo mundo. E aí vou citar um autor que Edmundo não gosta muito, Frederic Bastiat, de que todos querem viver à custa do Estado e esquecem que o Estado vive à custa de todo mundo. Somos nós que sustentamos o Estado. Nós sustentamos a prefeitura. Só que nessa situação diferente de Campos, essa situação extraordinária, onde vem as rendas extraordinárias do petróleo, a prefeitura acha que não precisa do povo e o povo acha que não precisa da produção local para sobreviver, porque a prefeitura tem que dar conta de tudo. A ideia de que nós somos uma cidade rica passou para as pessoas a impressão de que a prefeitura tem o dinheiro suficiente para absolutamente tudo. E aí você vai para todo lugar, tem um RPA contratado, tem alguém querendo negociar diretamente com a prefeitura, tem alguém querendo uma vantagem que não deve ter. Vou falar do Tomatec, para citar um exemplo. Nós tivemos aquele projeto Tomatec e plantio de tomate. O Tomatec produziu tomate com preço 3 vezes superior ao preço de mercado. O que foi feito com os tomates Tomatec? Foi vendido para os hospitais contratualizados. E aí? Não funciona, né? É isso, a gente tem que olhar para o nosso passado, olhar para a nossa realidade e encontrar soluções. Essas soluções não necessariamente passam
pela sustentação por parte da prefeitura. Muito embora a prefeitura possa estar sendo parceira desse processo de reencontro da cidade. E aí pode ser a cana, podem ser outras culturas. É o peixe, é o camarão que a gente produz em Barra do Furado. São frutas, a gente já teve aqui também o frutificar, que foi outro problema, porque foi também mal executado, mal planejado. O frutificar chegou ao cúmulo, e tem documentos tratando disso, de que o abacaxi que era produzido aqui não cabia nas máquinas do frutificar. Tinha que trazer abacaxi de fora para ser processado na Bela Joana. Que hoje é um... Virou nada. Branco, Virou nada. Então, assim... Virou um CEPOP da iniciativa privada. Virou um CEPOP, isso aí. E a gente tem alternativas. Tem lugares que vivem da agricultura e aqui pertinho, no Espírito Santo, muito bem. Vivem, lógico, a agricultura vai substituir o royalties de petróleo? Não, não vai. Nem a renda que isso vai gerar para a prefeitura vai substituir. E se a gente perde o royalties, a prefeitura não toma conta. A agricultura não toma conta disso. Mas ela tem sim um potencial enorme que está sendo desperdiçado. Essa questão da agricultura não tem zoneamento, né? Você não tem... Assim, você falou de abacaxi, de cana, você tem que saber aonde dá, aonde planta, qual é a sua vocação regional, né? E qual a vocação do nosso povo para cuidar de cada uma dessas coisas. Porque, eu quero plantar aqui pitaia, eu gosto de pitaia, mas às vezes não dá. Então, você tem que ter essa... Você vai conseguir comer a lavoura de pitaia inteira, né? Então, assim, a gente precisa ter essa visão. E para isso reflete também emprego, que é o tema que a gente vai tratar agora. Campos tem 483 mil, no último censo, né, habitantes, algo em torno de aproximação de 500 mil habitantes, e 105 mil só ocupado, né, com renda formal. Tem dois problemas aí, a questão da informalidade, né, que é grande, né, não só em Campos, como na região toda, muitas pessoas na informalidade, e a questão, como você falou, da prefeitura, como empregador. O comércio ainda é o maior empregador, seguido da prefeitura, e a agricultura, o agronegócio, ocupa aí 1 ou 2% de empregos na região, em Campos. Isso reflete, como você falou, isso mostra, né, que não há tanta formalização no campo, não há tanta produtividade que exija a mão de obra, e além disso não há qualificação dessa mão de obra para atuar. Ou seja, é o telhado construído antes do alicerce, né? Você pensar que a cidade tem uma grande variedade de serviços, é um polo regional de comércio, um polo regional de universidades, é um polo regional de centros serviço de hospital, de saúde, é um grande centro regional, é um grande centro regional de serviços públicos mesmo, todos os serviços públicos estão aqui, né? Receita Federal e tantos outros, rede bancária, tudo isso Campos é polo. Isso traz um conforto em relação à movimentação de comércio, que gera empregabilidade, né? Pessoas de Macaé, de São Fidel, de São Francisco vêm para cá para consumir, para executar serviços públicos, mas essa quantidade de pessoas empregadas em Campos mostra que há uma fragilidade em relação do emprego do campista, inclusive com a renda em média de 2 salários mínimos. Como você falou da maldição da abundância, temos muito royalties, né? Muita distribuição de serviço público, mas como é que vai ficar o emprego, né? Uma vez que esse royalties tende a diminuir bastante. Qual é a sua proposta em relação à geração de emprego nesse cenário, né? E, enfim, como você vê e qual é a sua proposta nesse campo? A gente precisa, né? Campos precisa gerar emprego e lembrar que nós já perdemos os royalties. Estamos sustentados por uma liminar. Né? A lei de redivisão dos royalties ela já foi aprovada, ela já foi sancionada, a gente só está pendurado numa liminar. Como é que uma cidade atrai negócios ou gera negócios de forma endógena, como o professor Alcimar gosta de dizer? O desenvolvimento endógeno passa muito pela agricultura e pelo beneficiamento desses produtos da agricultura com a agregação de valor na cadeia de produção. Esse é um caminho. O outro caminho, trazer negócios de fora, que é mais rápido para desenvolver, ele depende da capacidade do município de competir, onde tem o ranking de competitividade dos municípios. Por que alguém vai se instalar no município e não em outro? Por que uma empresa escolhe se instalar em um determinado município e não no município vizinho ou no estado vizinho? Vai ter um cálculo nisso. Esse cálculo leva em conta a formação de mão de obra técnica, que nós temos um déficit muito grande, leva em conta o transporte, que nós temos um déficit muito grande, leva em conta a massa salarial total do município, e como a gente tem uma baixa formalização do trabalho, a gente também tem problema nesse campo.
Imagine uma empresa investir em Campos e olhar que quase metade da população está inscrita no Cade Único. Ela olha, poxa, peraí, tem alguma coisa de errado com essa cidade. Olhar para uma cidade e ver que a gente tem uma mortalidade infantil altíssima, uma das maiores do país. Tem alguma coisa de errado com essa cidade. É um polo de serviços hospitalares, mas com alta mortalidade infantil, com alta mortalidade materna, com baixa qualificação do trabalhador, com poucas matrículas, taxa bruta de matrículas em escola técnica é baixa, onde a população mais qualificada sonha em sair da cidade, ir embora. Vai numa universidade, está todo mundo querendo ir embora de Campos. Então isso precisa ser mudado. E o ranking serve de orientação. Você pode olhar ali e tentar mudar algumas coisas. E precisa ser um corretor da cidade, precisa vender as potencialidades da cidade lá fora. Tem uma história de Santa Rita do Sapucaí, eu vou até ser um pouco mais prolixo. Santa Rita do Sapucaí, em 2012, pegou lá um vice-prefeito, e o que me chamou a atenção para falar a respeito foi porque o vice-prefeito de Santa Rita do Sapucaí era Paulinho Dentista. Aí eu fui lá ver do que se tratava a matéria. Santa Rita do Sapucaí é uma cidade do interiorzão de Minas lá, com 40 mil habitantes, que não era nada. Mas tinha um curso de tecnologia de comunicação. Paulinho Dentista decidem lá que Santa Rita do Sapucaí tinha que ser a capital de alguma coisa. Então tem a capital do petróleo, a capital disso, a capital daquilo outro. Foi a moda na época, Santa Rita do Sapucaí tinha que ser capital de alguma coisa. E ele encontra, por conta do hobby de rádio amador que ele tinha, um cara que era um publicitário de São Paulo, de uma das maiores empresas de publicidade de São Paulo, e desenvolve o slogan Santa Rita do Sapucaí, o Vale da Tecnologia. Que de Vale da Tecnologia só tinha o Vale. Vai para São Paulo para as feiras e vende essa ideia nas feiras com panfleto, não tinha internet ainda, foi panfletagem. E paga uma matéria no jornal para falar sobre o Vale da Tecnologia, Santa Rita do Sapucaí. E eles começam a receber empresas interessadas em se instalar no Vale da Tecnologia, Santa Rita do Sapucaí. Esse ano, veja, 12 anos depois, Santa Rita do Sapucaí recebeu um evento de tecnologia e é uma das cidades do país que está envolvida no desenvolvimento da internet 6G, a internet das coisas. Nesse mesmo período, Campos discutiu o tempo inteiro cheque cidadão e depois cartão Goitacá. Santa Rita do Sapucaí também produz, de fato está correto, muitos equipamentos para rádio. Alguns dos que a gente usa aqui, inclusive, foram fabricados lá, e que são de qualidade. Quem tem essa coisa também de equipamento bom é o importado, né? De fato, sim, os são importados, são muito bons. Então, assim, Campos precisa passar por esse processo. Eu tive, Três Rios teve uma história, um case interessante de sucesso nessa questão de atração de investimentos, principalmente no período de 2008 a 2016, período que Rosinha foi prefeita de Campos. Chegou a ser matéria no Globo, a matéria paga no Globo, mas paga pela Firjan, porque a Firjan queria mostrar como Três Rios, seguindo a cartilha da Firjan, conseguiu evoluir nessa questão de atração de empresas, de atração de negócios. E eu estive num outro evento, e aí a parte negativa do que pode acontecer, um evento de logística em São Paulo, e conversando com empresários lá do setor, e eles me faziam perguntas do tipo, Campos tem universidade? Eles não sabem nada a respeito de Campos. E eles não vão investir em Campos se eles não souberem nada a respeito de Campos. O Wrobleski, que foi um desses investidores, me perguntou se Campos tinha universidade. Ele estava fazendo um investimento da casa de milhões no Rapadura Valley, no Ceará. Esse mesmo cara. Então as empresas... A cara de cachorro, da mudança que eles faziam quando eu dizia que o Fundecam, que Campos emprestava dinheiro e equalizava os juros para as empresas, e fazia, gente, como que a gente não ficou sabendo disso aqui? Então não foi direcionado para o crescimento da cidade. Campos acabou se tornando o paraíso dos populistas, né? Porque é uma cidade que tem recursos que não dependem da geração de renda na própria cidade e uma população depauperada. A gente precisa mudar isso e o ranking de competitividade dos municípios é um bom norte. É uma discussão antiga, mas muito necessária, talvez seja a principal discussão de Campos, né? Em termos de passado recente, presente e futuro. Campos para além dos royalties, né? A lei dos royalties, no governo Getúlio Vargas, 53.
né? Um ano anterior ao que ele se matou. Ela foi a partir de Nelson Carneiro, senador da República, senador muito importante, conhecido pela lei de divórcio, mas que ele fez, né, porque o primeiro carregamento comercial do Bacia de Campos, aquela lei lá de Getúlio é a Bahia, que tinha pouco petróleo em terra. É de 77. A Luz Barbosa pai, fez a matéria com Edson, os dois estão falecidos, foi capa do Jornal do Brasil, um furo internacional, época da ditadura ainda, fotografaram com um avião esse primeiro carregamento. Ele é de 14 de agosto de 77, primeiro carregamento comercial. A partir disso, vai crescendo a produção. 85, Nelson Carneiro aprova a lei dos royalties como a gente conhece hoje. Uma variação da lei original de Getúlio para os municípios fluminenses. Nelson Carneiro é senador do estado do Rio de Janeiro. A partir dos anos 90, na gestão da Wieso Rubinstein, na ANP, entra os royalties, entra a participação especial. Isso era lá no governo Arnaldo, para a gente localizar em tempo. E, a partir dali, segunda metade dos anos 80 e anos 90, com a PR, participação especial, isso vira. Nogueira citou a agropecuária. A agropecuária foi o eixo econômico de campo do século XVII. Até esse momento. Até 1980. A partir daí vai começar a crescer petróleo e é hoje, sem sombra de dúvida, o nosso eixo. Né? Que responde a várias das colocações que você fez aí, né, sobre essa dicotomia da doença holandesa, né? Um município com muito recurso, mas com pouca oportunidade. A Luz Barbosa, eu conheci relativamente bem, que era meu pai, e o tempo inteiro ele batia nisso, lá desde 77. É recurso finito. É recurso finito. É recurso finito. Nelson Carneiro teve a sabedoria lá atrás de fazer essa lei, era só para obra de infraestrutura. Isso foi aumentando, e hoje estamos pendurados, desde 2012, numa liminar da ministra Carmen Lúcia no Supremo, que liminar pode cair a qualquer momento. A qualquer momento. Que foi aprovado no Congresso Nacional a partir dos royalties com todos os demais entes da federação, municípios, estados, né? Como projetar um futuro para Campos? Porque a gente falou aqui da usina de açúcar, a situação de Campos é muito parecida. Nos anos 70, o açúcar explodiu no mercado internacional, financiou a equipe de Fórmula 1, gente, Copersucar. Equipe de Fórmula 1. Era dinheiro pelo ladrão. Se aplicou esse dinheiro pelo ladrão, pelo governo, na ampliação da boca da boenda, e ninguém ampliou lavoura. É uma situação muito parecida. Muito parecida. Você ampliou a boca da moeda, que é o número de servidores que tem em Campos, o serviço público que tem em Campos, e você não tem, fora dos royalties, você não tem lavoura para manter isso. Como equacionar esse dilema? Sem os royalties, Campos não paga as contas. Sem os royalties, Campos teria aí um problema insolúvel nas mãos de repente, porque não fez o dever de casa ao longo dos últimos anos, aí, desde, como seu pai já dizia, desde 79, 77. Já dizia, e ninguém parece que ouve. E me lembra uma pessoa que eu conversei uma vez na roça, ele plantou um pé de manga do lado do canavial. Eu falei com ele, mas esse pé de manga vai fazer sombra aqui, vai atrapalhar o canavial. Ele falou, isso não é um problema para eu resolver, porque ele já tinha seus 70 anos, isso é problema de outra pessoa. Os políticos em Campos fizeram isso. Ele falou, não, eu sou prefeito 4 anos, isso é problema de outra pessoa. Arnaldo gastou como se não houvesse amanhã. Arnaldo Mocaibe, né? Mocaibe gastou como se não houvesse amanhã. E os demais depois, Rosinha e que vieram, também não... Rosinha gastou enquanto deu. Isso aí. Gastou como se não houvesse amanhã, até que a amanhã chegou. Gastou até 2014, o petróleo despenca. E Campos viu... o primeiro gastou até o do próximo, né? Isso, aí começou a pegar empréstimo, venda do futuro e jogando esse recurso para frente. Inclusive o recurso dos ônibus do PAC é mais ou menos o valor do venda do futuro que sobrou no final. Que foi um empréstimo de 700 milhões para pagar quase 200 milhões, ou 200 e poucos milhões que estava de um passivo, e sobrou 500 e poucos milhões, que é o valor de 540 milhões agora dos ônibus. Que é mais um empréstimo para frente, mais uma venda do futuro. Mas esse não é da prefeitura que vai pagar, dos ônibus, são as empresas. Nenhum deles é a prefeitura que paga, é sempre o povo. Sim, mas no caso, diretamente para as empresas. Se elas pagarem, né? A prefeitura é fiador? É.
Esse é o caso do Fundecam, que poderia ser um caso análogo. Né? Muitas das dívidas do Fundecam contra eles não foram pagas. Não foram pagas. E ficou a conta ficou para o povo. Inclusive ônibus também. Já teve um empréstimo do Fundecam para ônibus que não foi pago. Já tem, é um histórico aí. Não foi feito o dever de casa. A gente tem esse problema grave para frente, né? Não adianta chorar o leite derramado. Campos precisa fortalecer a iniciativa privada, isso passa pela pecuária, pela agricultura, porque precisa gerar emprego fora da prefeitura, fora da necessidade de financiamento da prefeitura. Isso vai aumentar a geração de impostos. Vai ser o suficiente para cobrir o déficit da perda dos royalties? Não, não vai ser. Mas vai permitir, com a geração de empregos e com uma iniciativa privada mais pujante, com a atração de empresas e a abertura de novos negócios, de economia criativa, vai permitir que a população seja mais independente, que a população não dependa tanto de comer na mão do prefeito, como eu falo, que é depender tanto da prefeitura. E isso vai permitir a prefeitura fazer ajustes a longo prazo. Reduzir eventualmente serviços públicos, reduzir o custo que a prefeitura tem, reorganizar, porque a população depende menos. E aí depende menos, subsídio no transporte, que com o tempo acaba tendo que ser reduzido, porque você não tem recurso para fazer. O atendimento à saúde precisa ser equalizado, porque você não tem mais recurso para pagar. A educação precisa ser equalizada. A assistência social precisa ser equalizada. Porque se não tem dinheiro para pagar, não tem jeito. E se não tem perspectiva de futuro, nem venda do futuro vai poder ser feita. Só para dar números atualizados, só na gestão Vladimir. Logicamente que aí vai incide em correção pelo IPCA que eu não fiz aqui. Mas no valor absoluto. Né? Com 3 anos não é tanto. Correção não é tão grande. Em 2021, Campos recebeu, entre ROI e PE, mais de $500 milhão de reais. Mais de 576 milhões de reais. Em 2022, isso quase dobrou. Foi para mais de R$1 bilhão. Em 2023, mais de 811 milhões de reais. E até agosto desse ano, nós estamos em 510 milhões de reais. É uma renda que oscila, que varia em função de produção e varia em função de cotação do petróleo. Sim. E de cotação do dólar. Né? E nesse tempo todo, o Campos não criou um fundo soberano, um fundo de sustentação, um fundo para essa alternativa de falta do royalty lá adiante. O Campos não tem esse fundo. O Campos tem dívida, é um saco sem fundo. É endividamento e custo, aumento de custo, endividamento, aumento de custo, endividamento, contando com uma receita futura imprevisível e virtualmente até inexistente. A gente vai entrevistar ele aqui, é o último no sorteio. O Jefferson fala muito disso usando o exemplo de Maricá, né? A criação de um fundo e tal. Como é que seria, na sua proposta de governo, esse fundo? Se é que ele está concebido e como é que ele funcionaria? Campos precisa criar um fundo, e a gente precisa fazer isso, precisa ser aprovado pela Câmara, evidentemente, mas criar um fundo que parte dessa receita dos royalties seja acumulada ao longo do tempo e funcione como um colchão amortecedor para impacto de crise, como a crise da pandemia, que derrubou os barris de petróleo, enfim. Esses impactos de crise, e como um possível financiador de políticas públicas no futuro para que o ajuste não tenha que ser tão drástico. Porque esse ajuste em algum momento vai precisar acontecer. Mas se nós tivermos um colchão de amortecimento, ele não precisa ser tão drástico. Como existe um fundo soberano da Noruega, por exemplo, sustenta a Noruega. Noruega é fato. Passou a ser um país que tinha pesca e agricultura, passou a ser uma nação pujante da Europa. E contrariando os liberais, a empresa lá é estatal. Uma estatal que funciona, né? Só para dar você deu uma pontadinha no Edmundo. Keynes. John Maynard Keynes. Então a gente precisa fazer isso. Isso não foi feito. E não foi feito no momento em que mais se poderia ter feito, que foi no governo Arnaldo. O governo Arnaldo, Mocai e Benício de Rosinha, que foi quando a folga de caixa era maior. Você acha que a gente perdeu uma chance ali, que talvez seja difícil recuperar nesses 3 governos? Eu acho. Eu acho que nós perdemos o melhor momento, a melhor oportunidade, como o Maricá está perdendo agora. Por que a Maricá está perdendo? Porque a Maricá não está fazendo também investimentos no sentido de desenvolvimento de Maricá. Está apostando no assistencialismo também, como o Campos apostou. Quem falou aqui? Assistencialismo e aumento de custos da estrutura pública. Da máquina. Nós entrevistamos aqui o Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras. E ele falou assim, me lembro até hoje, ele falou aquela frase clássica: o Eldorado dos royalties de Campos passou. Sim.
Passou. A festa acabou. Mas não voltou agora com... Não voltou. Momentaneamente por conta da invasão da Ucrânia. Não voltou, a nossa estrutura pública já é muito mais cara. Porque a Europa embargou o gás russo todo. Então, se há menos, se há mais oferta... Menos oferta, o preço sobe. O preço sobe, entendeu? Então, o dólar também está alto, quando abaixa do dólar vai baixar o preço o que a gente vai receber pelo barril de petróleo, vai reduzir. Mudança de matriz energética. Mudança de matriz energética. Retomada de demanda também após a pandemia, natural. Todo mundo ficou em casa parado. É um momento, esse momento pós-pandemia, ele é um momento extraordinário, como o momento pandemia foi, só que no sentido oposto. Depois vai equalizar. Aquele momento que nós tivemos, nós não teremos mais. E é o momento que hoje vive em Maricá, Saquarema e Niterói. Sim, então quer dizer que se o Vladimir de lá resolver ficar legalzinho, bonzinho, na paz e amor, Vladimir de lá que eu digo é Vladimir Putin. O Putin. O Vladimir daqui, se tiver no governo, nesse momento, quem tiver no governo, seja Vladimir ou vai seja ficar ruim de novo. Buchal, ou seja Madeleine, vai ficar passar mal. aperto. Ou seja Jefferson, seja Pastor Fernando, seja Twin, vai ficar Campos vai mal. ter problemas. Campos vai ter Ou problemas. seja, a paz lá na Rússia pode ser aqui, Ucrânia, né? na Rússia e Ucrânia, né? Se bem que a Ucrânia tem feito uns contra-ataques. Mas o conflito está no território ucraniano. Dentro aliás, teve um bombardeio agora e teve o maior número de mortos durante essa guerra toda, né? Putin que deu uma elogiada assim na Câmara e falou que o Brasil pode fazer essa intermediação dessa crise lá. Então, você tem as invasões da esquerda e da direita. Né? A estimação da esquerda é a faixa de Gaza, da direita é a Ucrânia. É a Ucrânia, as duas tão genocidas quanto. Não tem. Situações completamente anacrônicas, não cabe mais isso no tempo que nós estamos vivendo. Mas parece que a gente está Parece que a gente esqueceu algumas coisas. Né? E a tendência é que essas crises, como essa crise do fornecimento de gás para a Europa, elas sejam cada vez mais raras, porque os países começam a construir alternativas. Né? A Europa foi juvenil em depositar todas as suas esperanças no Putin, né, um autocrata, e acreditar que não teria problemas com o fornecimento de gás nunca. Mas eles vão buscar alternativas, por mais que o fornecimento de gás ali, se vai sair do Putin, vai cair na mão do Oriente Médio, enfim. Mas eles vão buscar alternativas para que isso não seja mais um problema. E o petróleo talvez não acabe pelo fim do petróleo. A pujança da era do petróleo talvez acabe pelas energias renováveis, pela substituição de matriz energética. Já acontece na Europa hoje, né? Acontece na Europa hoje. A Alemanha apostou nesse gasoduto. Foi um erro geopolítico tremendo da Alemanha. Mas tem outro lado também. Os verdes estão perdendo espaço. A extrema-direita está nos parlamentos europeus. Mas por conta disso também. Por conta dessa mudança de matriz energética, pegou numa situação que o preço acabou subindo muito pela falta do gás russo. Enfim, até quando na sua visão a gente vai estar discutindo o futuro de Campos a partir da geopolítica, que é uma coisa que a gente não tem ingerência absolutamente nenhuma. Interferir, né? Até quando nós tivermos prefeitos que não se preocupam com o futuro da cidade, até quando nós tivermos prefeitos plantando pé de manga do lado do canavial. A gente fica refém dessa geopolítica. A gente não determina nada. Não, a gente não... No caso da Rússia e da Ucrânia, ainda bem. A gente não determina nada com relação a isso e a gente não faz o que deveria fazer com aquilo que a gente determina. Não é exagero, não é doloso, mas não é exagero dizer que talvez o maior eleitor de Vladimir seja o seu xará Putin. Porque ele botou o preço do petróleo lá em cima. Sim. Não foi combinado, lógico, ninguém pode imaginar supor isso. Uma competição ali para e passo de Putin com Rafael. Mas eu falo, se você for olhar, por exemplo, os Reuters os Reuters PE, Rafael foi muito inferior. Sim. Mas que levou essa arrecadação a comparação com Rafael favorece o Vladimir e uma folga financeira do Putin. Mas assim, você não pode... O que Campos vai interferir na relação da Ucrânia com a Rússia? E Campos tem você vai assim, Vladimir estava anunciando aí, comemorando, Campos foi uma das cidades do estado do Rio de Janeiro que mais gerou empregos. Campos é uma quinta maior cidade do estado do Rio de Janeiro. Ela tem que ser uma das que mais gera emprego organicamente. Em número absoluto. Em número absoluto, você não fez nada. Se você olhar historicamente o desempenho de Campos, ele está sempre acompanhando a média nacional. Então a gente sempre tem gestões
que eu vou chamar de ordinárias, não no sentido de sem vergonhas, né? Ordinárias no sentido de que seguem a ordem do dia. Elas estão ali, seguindo a ordem. Só que Campos vive uma situação extraordinária pela benesse do petróleo. Então nós tínhamos que ter, por obrigação, gestões extraordinárias. A gente precisava de resultados extraordinários. Não dá para ter o que a gente tem de renda extraordinária do petróleo e entregar resultados ordinários. Você não consegue visualizar nenhum ponto positivo no governo Vladimir? Sei lá, tem mobilidade urbana, tem muitos temas para a gente urbana, falar. Você pegou pesado com ele, né? O pior, mas... Mas no início ele falou, Gustavo. No início ele falou. Colocar o salário dos servidores em dia é um ponto positivo. Um aspecto positivo. A comunicação dele com as pessoas é um aspecto positivo. Só que ele não é um governo que a gente possa dizer, olha, é uma gestão extraordinária, porque não entrega resultados extraordinários como deveria. É uma gestão mediana. Além da comparação com o governo Rafael, isso parece que é consensual, oposição, situação. Acho que até Rafael concorda com isso. Provavelmente você também não fale desde que saiu do governo, o Rafael não fala em on, né? Mas enfim, e é direito dele também. Sim, claro. Mas a exceção dessa comparação com o Rafael, qual seria, na sua visão, e aí mais do analista político do que do candidato, você é um bom analista político, desse favoritismo de Vladimir nas pesquisas, a exceção da comparação com o Rafael, qual seria, no seu entender? Se a gente exclui Rafael, governo Rafael, resultado de governo Rafael, a gente tem pós-pandemia. Pós-pandemia foi um momento em que se abriram muitas empresas e que os negócios foram retomados. Então, pessoas que estavam desempregadas e que sofreram muito na pandemia começaram a ser reempregadas no pós-pandemia. A gente teve um pós-pandemia com a volta das liberdades individuais, as pessoas poderem circular. Isso trouxe uma sensação de bem-estar grande. Essa sensação de bem-estar no município acaba sendo creditada ao prefeito, por mais que ele não tenha ingerência sobre isso. Como a nível nacional acreditado ao presidente, como a nível estadual passa mais em branco, mas é presidente e prefeito que as pessoas fazem mais referência desse retorno de normalidade. Isso favoreceu quem assumiu prefeituras nesse período, exatamente no pós-pandemia. Você acha uma coisa conjuntural, então? Conjuntural. O governo Vladimir não entrega resultados extraordinários. Ele entrega resultados na ordem do dia e, em muitas situações, abaixo daquilo que é esperado na ordem do dia. No ranking de competitividade dos municípios, Campos perdeu 13 posições desse ranking divulgado agora para o anterior. Mas tem muita gente que gosta de citar Maquiavel, né? Tido como pai da ciência política moderna. Edmundo é um deles, tem mais gente. O Jorge Coutinho é outro. Fortuna e virtude. Fortuna e virtude. Né? Maquiavel, no princípio, vai dizer que é um equilíbrio entre essas duas coisas, né? A sorte, o acaso e a virtude. E a capacidade de aproveitar esse acaso. E você vai ver, gente como Napoleão, por exemplo, dizia que se tiver dois caras iguais, generais iguais, eu escolho com sorte. Então é uma coisa levada em consideração, sim. Um imponderável. Eu digo que Churchill não seria Churchill se não tivesse a Segunda Guerra Mundial. Ah, sim. Então é mais ou menos isso aí. Churchill, antes da Segunda Guerra Mundial, era o cara que tomou um pau dos turcos na invasão lá de... Então você tem... Nós falaríamos alemão se a gente tivesse Churchill. Você tem a habilidade... Aí Churchill, os russos também. Enfim. A habilidade do indivíduo em conduzir aquele momento histórico, mas precisa de que haja um momento histórico para que isso aconteça. A pergunta é, tomado por base esse princípio da ciência política estabelecido por Maquiavel, que é adotado universalmente, né? O que é virtude e o que é sorte do governo Vladimir, e o que seria necessário de virtude e de sorte para quem quiser derrotar Vladimir? Eu acho que a maior virtude de Vladimir é a comunicação. A comunicação dele é muito boa. Então essa é a grande virtude do governo dele. A sorte de Vladimir está ligada a ter vindo pós-Rafael, pós-pandemia e com recursos de ascensão. Guerra da Ucrânia. Guerra da Ucrânia e a alta do a alta do dólar, porque isso aumenta o valor que entra para a cidade. E qual seria a virtude e a circunstância que teria que... Para derrotar Vladimir, especificamente falando de eleição, né? A virtude tem que ser uma grande capacidade de comunicação para conseguir falar com esse eleitor que já está ouvindo Vladimir há 4 anos, quase 4 anos.
e um eleitor que está machucado de Rafael. Ele ainda está escaldado de Rafael e ouvindo o Vladimir há 4 anos. Então, uma grande virtude de comunicação, de capacidade de mostrar um projeto alternativo e de acender no peito do campista a esperança de um futuro fora do populismo que é representado pelos garotinhos e pelos Bacelar, enfim, por essas práticas antigas que vêm desde Arnaldo. E a ocasião... Você não acha que vender do Garotinho 1, não? Do Garotinho 1, isso. Garotinho 1. É porque o Arnaldo acabou potencializando muito a fase áurea, né? Ele vem da escola do Garotinho com dinheiro. O Garotinho 1 é a escola garotista com menos recursos. Arnaldo projeta isso, amplia. Mas ao mesmo tempo com mais recursos que teve Zezé por causa dos royalties. Sim, sim. E esse populismo só se sustenta com esse recurso crescente. E a ocasião? A ocasião, hoje, ela é desfavorável, né, ao desafiante, mas tem pontos importantes a serem abordados, que são a insatisfação com a saúde, a insatisfação com o transporte e a questão da geração de emprego, que o campista sente muito. A qualificação do campista para o emprego, que é baixa, e a abertura de vagas de emprego, que também é muito baixa. Olha, eu vim aí, vou ilustrar de novo com uma história. Terça-feira eu estive no Rio, um encontro com o Zema no Rio. Na volta vim de ônibus. Do meu lado, na cadeira do lado, veio uma pessoa que estava vindo de João Pessoa, na Paraíba. A empresa pagou a passagem dela de João Pessoa para o Galeão e a passagem de ônibus para Campos, hotel em Campos, para ela ir trabalhar no Porto do Açu, como operador de radiocomunicação. Nós não temos pessoas qualificadas na região para ocupar as oportunidades que tem regionais, que são Petrobras e Porto do Açu, pelo menos não no grosso da população. Então essas pessoas estão fora desse mercado. Nossa, desculpa, eu estou morando, reforma um apartamento, morando ali no Sorro, provisoriamente. Trabalhadores do petróleo. Todo dia que eu vou sair dali, são ônibus de plataforma de petróleo e Porto do Açu. Isso aí. Muito pouca gente daqui. Não tem gente de Campos, porque as pessoas de Campos não estão tem preparadas. Gente de Campos no serviço da hotelaria que atende essas pessoas. Isso aí. Então o campista não está qualificado. Ou na obra. Isso aí, o campista não está qualificado para ocupar essas vagas. Isso eu vejo diariamente. Esse é um outro índice que impacta no ranking de competitividade dos municípios. É a qualificação dos empregos ocupados pela população. E as vagas que surgem para a população de Campos, que atende realmente o campista, além de serem de baixa qualificação, elas são poucas. Então, isso aí é uma oportunidade que atende essa questão da virtude e da fortuna. É a fortuna, né? Entendida como sorte ao azar dessa competição eleitoral. E mais 4 minutos ainda, referentes ao bloco anterior. Se quiser... Posso falar um pouquinho do partido, de como o partido se comporta em Campos? Eu posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Já temos tempo. Assim, questão de opinião pessoal. Você tem candidatos nessa... Você acho que está provando isso na entrevista, com muita consistência. Mas a questão pragmática da real política, aí, retomando o que a gente está falando aqui no intervalo, lá desde Bismarck, como é que isso chegando lá pode que não repita o que houve tal cara, por exemplo, né? Uma pessoa com uma proposta diferente, não estou falando se é boa ou se é ruim, uma proposta diferente, o legislativo não aceita, não conseguiu executar. Expele. Como na política real, um candidato mais consistente que seja, ele pode não ser engolido, como quase Vladimir, com toda a popularidade do garotinho, quase foi nesse governo, ele quase foi engolido pelo legislativo. Ele sobreviveu ali em dado momento a duras penas, né? Como não ser engolido, que é um fenômeno que está ocorrendo na União com Arthur Lira, Estado e município. Hoje os legislativos descobriram que quem manda de fato, pela Constituição de 88, deu muito poder ao legislativo, são eles. Estão faca no... Para usar um termo do Otávio Guedes, o novo cangaço do legislativo, né? Faca no pescoço. A partir do governo Bolsonaro. Como se um candidato como você, com seu perfil,
se elegesse, como ele iria se contrapor isso? Então, a partir do governo Bolsonaro, acordou-se o Leviatã do Legislativo, né? Ele acordou com uma sede de poder enorme, uma sede de cargos enorme, uma vontade enorme de emparedar o Executivo. E de executar o orçamento. E sim, e com as prerrogativas que a Constituição deu a eles. Isso é uma relação difícil de ser conduzida por qualquer um e que precisa de grande habilidade para ser feito. Quem a gente tem do novo aí que não tenha passado por essa dificuldade, que tenha passado por essa dificuldade e tenha conseguido ter resultado, aí eu vou de novo o Adriano Silva em Joinville, que ele foi eleito sem uma base, ele não era político anteriormente, ele não tinha cargos. Joinville está virando para você o que Maricá é para Jefferson. Só que Joinville é melhor que Maricá. Já dizia Eduardo Paes. O Adriano Silva, porque foi o primeiro prefeito eleito pelo Novo, né, no país. E uma situação assim, ele na parte de baixo da tabela consegue se eleger, sem base e sem uma estrutura eleitoral prévia. Então ele não tinha uma experiência de gestão pública prévia. Enfrentou uma tentativa do Legislativo de afastamento em Joinville, conseguiu contornar isso com muita habilidade para chegar a ser o prefeito mais bem avaliado. Então, assim, essa negociação ela não tem como fazer um planejamento prévio, porque você não sabe quem vai ser presidente da Câmara, quais são as correlações de força que vão estar envolvidas nessa Câmara, quais os interesses envolvidos nessa Câmara. Então, é uma situação difícil. Aqui no caso de Campos, por exemplo, para citar essa relação de Vladimir com a Câmara de Vereadores, a gente teve um período de disputa, quando Marquinhos Bacelar ganha a presidência da Câmara de Vereadores numa eleição antecipada pelo governo, num erro de condução política muito grave. É o maior erro. O maior erro de condução política. Sem sombra de dúvida. E aí acontece uma coisa que foi a pacificação, que foi uma aliança desses dois grandes grupos políticos, que dura até o momento em que Vladimir se assanha para o Estado. E vai conversar com Pampolha, vai conversar com Eduardo Paes e começa a ameaçar o planejamento de Rodrigo com relação ao governo do Estado. Se isso não tivesse acontecido, nós não teríamos uma pacificação continuada até hoje? E essa pacificação... A depender do preço da pacificação. Exatamente. Essa pacificação, quanto custa ao campista? Porque é o campista que paga a conta. Quanto custa ao campista? Ela é boa para a cidade? Eu acho que o melhor para a cidade é se livrar dessas práticas. Mas para isso precisa de uma renovação muito grande da Câmara de Vereadores. Você falou que o Novo faz um. Você acha que a situação faz quantos e a posição desses dois grupos faz quantos? Eu acho que a situação vai fazer o maior número de vereadores. A oposição talvez faça uns 30% do que vai fazer a situação. Só que isso não é garantia de nada. O vereador é situação hoje, é oposição amanhã. Enfim. O cara candidatos com chance de eleição no governo já estão sendo... E já estão mudando de lado. Eles se... Não, já está conversando, não posso dar mais dados e tal, mas se elege governo e anoitece o governo e amanhece a oposição. Como a própria votação da Câmara. Sim. Um vereador que ora junto e tal, o pai vota de outra maneira. Não precisou nem de uma noite entre uma decisão e outra, né? Tomou decisão dentro de um café e outro. Vou então só não dá para ter precisar certeza fechar aqui. disso. Faltam 10 segundos. Desculpa. Só para a gente fechar, não, sem problema naqueles 4 minutos, mas não fica triste não, que tem mais um tempinho ainda para você fazer suas considerações finais. Bom, perfeito? Bom, são 9h45, Buchaú, fechado aqui o tempo, acrescentamos esse um pouco mais, quem vai ouvir vai ver que está um tempo maior, sim, é porque somamos uma sobra do tempo passado. Esse tratamento nosso cuidadoso é para ser o máximo possível. Mais isonomia. De isonomia e idêntico, igual para todos os candidatos. A proposta nossa aqui é oferecer a vocês essa oportunidade, eu repito, de se apresentarem, tem gente comentando sobre você, vai lá na internet que você vai ver. E aos ouvintes tomarem a sua decisão. Então, a gente vai seguir, nessa sequência a gente vai ouvir, na terça-feira a delegada Madeleine e, né, assim por diante, todos os 7 candidatos que estão concorrendo aí a esse cargo de prefeito.
a conversa é boa, o tempo passa rápido, não tem jeito. Eu quero te agradecer, a bancada fará também. E não está computando tempo agora, mas por fim vamos deixar aqui 2 minutos para você fazer suas considerações finais. Fique à vontade, vamos começar a contar esse tempo então a partir de agora. Obrigado, Buchaú. Obrigado, Nogueira, Aloysio, Edmundo. Eu faço uma chamada ao eleitor que escolha de forma racional o seu próximo prefeito. E peço que olhe para o Partido Novo, enxergue o que o Partido Novo exige da gente em qualificação, numa triagem que ele faz dos candidatos. Olhe para a nossa nominata, encontre ali alguém que o represente e que dê a mim, ao Partido Novo, a oportunidade de administrar a cidade, que vote 30 em 6 de outubro, que dê à cidade a oportunidade de fugir do populismo a que a gente está escravizado durante tanto tempo. A gente precisa buscar novos ares, a gente precisa buscar novas oportunidades, a gente precisa acender no peito do campista o orgulho dessa cidade e nos olhos ver o brilho da esperança de dias melhores. São os votos que faço, de que tenhamos uma eleição limpa, séria, justa e que as pessoas escolham de forma consciente o próximo prefeito e os próximos vereadores. Tem mais 50 segundos ainda. Quiser? Não, tá fechado presente. Então? Legal. Bom, deixa eu fechar aqui com o Edmundo Siqueira. Edmundo, obrigado por hoje. Valeu aí por estar conosco nessa bancada. E fique à vontade para fazer o seu fechamento aí também. Obrigado Nogueira, Beto, Aloysio, pessoal aqui da Estúdio de Apoio. Obrigado ao candidato. E acho que a gente precisa reforçar sempre a ideia da Folha, né, do Grupo Folha, que historicamente faz essa apresentação de propostas, essa rodada bastante propositiva e bastante interessante para o ouvinte que quer, né, entender melhor o município, entender melhor quais são as propostas, entender melhor quem são os candidatos. Acho que a gente cumpre o papel, o jornalismo, né, cumpre um papel essencial nisso. E tenho orgulho de fazer parte, né, desse trabalho. E bom dia a todos, obrigado a quem nos ouviu e acompanhou até aqui. Muito bom. Essa Luiz fala aqui, eu repito, né, do PIB, lá da Faria Lima, eu uso aqui o milionário e o desempregado. Acho que são assim, comparações muito interessantes para a gente entender. Isso é uma coisa minha. Eu acho que o eleitor ainda não tem muita concepção do poder do voto dele. Sei lá, acho que tinha que, sabe, estimar mais pelo seu voto, escolher com mais cuidado, mas a nossa parte a gente tem feito ao longo desses anos todos, que é oferecer, conforme fizemos no ano de 2020, né, Luiz? Foram, esse ano de novo, 2 rodadas com os pré-candidatos, uma rodada com os pré-candidatos e com os candidatos após a convenção. Não só aqui na rádio, em todos os canais, essas entrevistas ficam disponíveis aí nos sites. Depois, né, o pessoal pode acompanhar, pode ver. Podcast, YouTube, né? Podcast, em todas as plataformas possíveis, nós estamos lá, Spotify, Deezer, tudo. E também tem na Plena TV, no jornal Folha da Manhã e no portal Folha 1. Ou seja, por falta de fonte de informação sobre os candidatos, ninguém vai morrer. Aloysio, obrigado por hoje também. Valeu. Na terça-feira, novo encontro marcado e seguindo essa série de entrevistas com os candidatos. Sim, primeiro agradecer ao candidato. Acho que foi uma boa entrevista, muito consistente. É um candidato que, para além de ser um candidato que lógico está buscando voto, tem uma boa capacidade de análise, né, sobre é capaz de se abstrair da sua individualidade e olhar o quadro, uma visão mais ampla, né? Eu acho que, como vai servir para os demais candidatos aqui esse espaço, acho que hoje ele foi bem aproveitado, faço votos de que seja por todos os demais, né? Eu acho que o ouvinte e o telespectador que nos acompanhou até agora, ele sai mais esclarecido sobre quem é o candidato Dr. Buchaú. Quais são as suas propostas, qual é a sua visão sobre Campos. Espero que isso se cumpra para todos os demais 6 candidatos. A próxima terça-feira, delegada Madeleine, por ordem de sorteio.
E na sexta-feira seguinte, o prefeito Vladimir Garotinho. Espero que eles aproveitem também. Acho que hoje se prestou a isso. Eu acho que esse é o papel da imprensa, né? É comunicação social. Eu sempre bato na tecla de que esse espaço aqui, se a gente tivesse que usar um diapasão jornalístico, ele é mais Roberto Dávila e menos William Bonner, menos Natuzaneri. Quem pode arguir como uma espécie de uma inquisição a político, ou qual político não, qualquer cidadão, delegado, Ministério Público ou juiz. A imprensa não tem esse papel. E quando se arvora ter esse poder, no meu entender, comete um grave erro. Né? Não é emparedar possíveis contradições, embora, logicamente, elas tenham que ser lembradas quando elas surgem. Né? Mas não é inquisição, é comunicação social, é levar ao maior número de pessoas possível, com equidade de condições e propostas de cada candidato as suas visões para a cidade que pretende administrar. Espero que cumpramos esse papel. Acho que ele foi cumprido hoje. Agradeço aí e desejo sorte. Obrigado. Valeu. Só registrar aqui o vice está aqui, o pastor Isaac Vieira. Pastor Isaac Vieira e o Felipe Cunha, também com você aqui. Mais uma vez, obrigado. A você que nos acompanhou até aqui, são 9h52. Continue ligado, continue na Folha. Folha no Ar fecha por aqui no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com apoio de Radimed Diagnósticos, e a série de entrevistas com os candidatos tem o oferecimento de Talimac, Limporte e Instituto Pulha. Continue ligado, continue na Folha FM.